Separação nunca é fácil, mas como lidar com a separação quando envolve filhos na escola? Vamos ver aqui em comportamento? E eu estou aqui com o educador Marcos Liba, que vai falar sobre esse assunto, já que é um dos temas de seu blog, né, Marcos? Bem-vindo aqui no Universo Boa tarde, Mais. tudo bem, Di? Tudo ótimo. E é um assunto que gera muitas dúvidas, não é? É bem complicado mesmo quando se trata de separação. Sim. E a gente sempre acha que vai atrapalhar os filhos na escola, né? Como que você vê isso já com a sua experiência, Marcos? É assim, a separação ela tem que ser vista, é difícil, complicada, mas se o casal chega à conclusão que não é mais possível ficar juntos, então a separação ela tem que ser concebida como uma etapa da vida. Do mesmo modo que tem o conhecimento, se conhecer, o encontro, o namoro, a união, também às vezes, infelizmente, acontece a separação. Claro. Pais têm que ter todo o cuidado, pais e família, em relação ao processo de separação, em relação à criança. Porque a criança ela tem que ser poupada e protegida. Poupada e protegida não significa que a criança tem que não conhecer o processo. A criança tem que participar do processo, mas o adulto, o pai e a mãe, eles não podem transferir a sua mágoa para a criança. Que é o que mais acontece. Mas acontece. Não pode usar a criança como um instrumento de briga e disputa, né? Porque a criança é um ser em crescimento. A escola é responsável por esse ser e a família também. Então, os pais têm que fazer um esforço gigantesco. Quando não dá para fazer esse esforço, delegar para a família que está próxima, mas a criança tem que ser poupada. Conscientizada, mas poupada. Isso não vai mudar, né? O pai vai ser sempre pai e a mãe vai ser sempre mãe. Ninguém vai tirar o lugar. E acho que isso tem que conscientizar a criança, Sim, né? é importante que mesmo que os pais, né, decidem pela separação e vão ter casas diferentes, outros parceiros, né, outras famílias que acabam entrando na história, né, a criança tem que ter claro, e é uma dificuldade, mas tem que ter claro quem tem o pai e a mãe. Sim. O pai, geralmente, é a pessoa que mais se ausenta na situação, porque geralmente a criança fica com a mãe, né? Mas o pai, mesmo tendo pouco espaço, ele tem que se posicionar como pai. Um telefonema, uma conversa por dia, um e-mail, um recado no Facebook ou em outra ferramenta social, mas o pai tem que demarcar espaço, tem que demarcar que ele continua sendo pai. Com certeza. E na sua experiência, né, de tantos alunos que passam por você, você nota muita diferença entre uma criança que tem pais separados e outra que tem uma família que às vezes até finge que está tudo bem? Como é que funciona isso? Essa pergunta é importante, né? Porque, na verdade, nós temos dois tipos de separação. Uma real, em que o pai e a mãe se separam e vão criar uma nova vida, né? E nós temos, infelizmente, um grande número de pais que não optam pela separação, né? Mas que estão separados. Né? Então, nós temos assim, qual que é a realidade? Os pais que separam mesmo, no papel, vão ter casas diferentes, a criança sofre bastante no momento de separação. Sim, e aí, todo mundo sofre, isso, né? E aí muda-se o comportamento. Então, por exemplo, a criança pequena, né, 2, 3, 4 anos, ela adquire uma falta de vontade de brincar, perde o apetite, ela não se socializa, ela fica sozinha, se isola. Já o maior, 10, 11, 12... Uma pestinha. Isso, ele usa a rebeldia para mostrar que ele não está bem, né? Tá. Então, assim, mas essa situação acontece naquele momento da separação e uma vez que o pai e a mãe conseguem novamente, né, se reorganizar, a criança também se reorganiza. E interessante que às vezes o pai e a mãe, né, vão passar a ter um novo parceiro que faz até bem para a criança também, acrescenta. Sim. Agora, as famílias em que há uma separação emocional, né, mas que fisicamente não há uma separação, é pior. É pior porque a criança vive essa angústia de ver os pais brigando o tempo todo, não juntos, diariamente no seu cotidiano. Separou,
sofreu, mas houve a separação. Sim. Ficou clara a situação. Quando temos a situação em que dentro de casa a briga é constante, que não há uma resolução para isso, que estão juntos, mas não estão, aí sim a criança carrega mágoa, tristeza, e isso vai ter consequências no seu estudo e na autoestima. E quais são as consequências? São só notas ou comportamento mesmo? Não, a nota é apenas um indicador, né? Você vê mais pelo comportamento na realidade, né? A criança não presta atenção na aula, a criança não faz tarefas, não faz os trabalhos. Você chama para conversar, ela tem vergonha de falar um motivo, né? Sim. Aí então é importante demais a família que passa pela separação procurar a escola e comunicar à escola, né? Porque por lei a escola ela tem a obrigação de, uma vez que os pais se separaram, comunicar tudo ao pai e à mãe. Mas para a escola comunicar tudo ao pai e à mãe, ela tem que saber da separação. Sim. Mesmo para passar para o educador que lida diariamente com a criança, para que esse educador se aproxime da criança, né, e possa auxiliar na superação desse momento. E vocês conseguem auxiliar, Marcos, numa situação dessa? Como que a escola se posiciona em relação a Através essa situação? do diálogo, né, através da conversa. Então, de repente, a criança não encontra na sua casa ou na sua família, né, alguém para conversar, ou fica ressentida em conversar, não tem confiança. O professor, dependendo da maneira que ele aborda a criança, a maneira carinhosa, respeitosa, vai dar liberdade para a criança contar as suas angústias. Sim. E aí então a criança pode ver naquele professor um educador que não apenas ensina conteúdos da escola, mas sim prepara para a vida. Com certeza. Né? Uma outra dica, né, com muito cuidado e preparo, né, passar um filme que retrata a separação, ler uma história no momento de leitura, né, na roda de leitura, que fale sobre separação. Para ver que aquele momento que ela está passando é um momento normal, comum, isso que pode né? acontecer, né? E é interessante o filme, o livro, o desenho, uma atividade, porque não expõe a criança, Sim. né? Passa o recado para todas e aquela criança que está passando pela separação está entendendo o recado para ela. Com certeza. Né? Em relação às comemorações da escola, né? Porque muitas vezes é constrangedor, né? E o pai e a mãe Sim. juntos, mas dependendo da idade, é até normal os dois juntos, né? Como é que você vê isso? O pai e a mãe, apesar das indiferenças, das mágoas, da história que não deu certo, tem que naquele momento da criança focar a criança, né? Então, por exemplo, há algumas situações, né, ao meu ver como educador, que é absurda, de pais que pedem, por exemplo, em uma festa junina ou encerramento do ano, em ter 2 mesas. E a criança passa a ser responsável para ir de uma mesa a outra, né? Ou mesmo em formatura. Isso não é bacana, né? Apesar das indiferenças, né, o pai e a mãe naquele momento têm que perceber que o momento não é do pai e da mãe, mas sim da criança. Quando a criança participa, por exemplo, semana passada, em festa dos pais, mais do que comemorar o dia do pai, é a demonstração de amor do filho pelo pai. Ou, sim, quando a formatura é a demonstração, né, a conclusão de uma etapa em que o aluno está comemorando. Então é importante que haja um esforço, né, mesmo com a situação difícil, complicada, mas naquele momento fazer um esforço de estar junto. Né? Claro que assim, há alguns manejos. Não é necessário ficar a festa inteira junto, né? Sim. Mas no começo da cerimônia, na hora de receber alguma coisa, os dois estar juntos. Sim. Né? Porque a criança ela tem que conceber o pai e a mãe ali juntos. Com certeza. Acho que nós temos dicas de filme, tem fotos? Acho que já a gente vai comentar alguns filmes que eu acho importante. E essas situações é interessante que os filhos assistam junto com os pais ou é direcionado aos pais? Como é que é? Eu trouxe 2 filmes hoje que na realidade eles são dicas para pais, tá? Para pai e educador, né? Terem uma reflexão sobre esse momento, né? Deixa eu complementar de antes, Edi. É importante também a família auxiliar, né? Então, por exemplo, avós, né, estarem presentes, né, os primos. Então, quando vê que a criança está triste pela separação, propor uma série de atividades. Então, brincadeira com os primos,
a avó chamar o neto cujo os pais separaram para participar de uma atividade. Então, por exemplo, por que não fazer a macarronada junto? Sim. Envolver a criança em atividades, né? Porque a criança vai sentir que ela é querida, que ela é recebida, sem ser uma situação forçada, ela vai se sentir amparada e vai ter mais força para superar aquela situação. Sim, eu acho que com a família deve continuar igual, né? O Com almoço certeza. de domingo, as festinhas, enfim, porque normalmente são nesses dias, momentos que se reúnem. A né? entrega da criança, né? Combinar. Então, se o pai e a mãe não estão podendo se ver naquele momento, né? Porque não dá Sim. certo, então combinar com alguém que seja carinhoso, que respeita, né? Pai e mãe nunca discutir perto da criança, principalmente discutir o aspecto financeiro. Ah, eu estou pagando isso, eu dou roupa, eu pago a escola. Né? A criança, ela não é responsável por isso, ela tem que ser poupada disso. Então, são pequenos cuidados que fazem toda a diferença na superação desse momento pela criança. Né? Adultos sofrem, mas quem mais sofre é a criança. A criança. Né? Porque o adulto ele tem capacidade de refletir e de reorganizar a sua vida. Com certeza. A criança ainda não. É o mundo dela que desmorona. Verdade, com certeza. Tem as fotos, Paulinha? Não? Ah, então acho que nós vamos falar dos títulos, pode ser? Pode ser sim. Até tem, né? Mas até tem, não, tudo bem. São Me dois fala. títulos, são dois filmes brasileiros, né? Um chama Antes que o Mundo Acabe. No caso, é muito interessante porque conta a história de um garoto, né? Ele é jovem, e como que ele lida com a ausência do pai dele, porque houve separação e o pai dele sumiu, né? E como que ele lida com a mãe, porque ele culpa a mãe algumas vezes da separação, né? E como lida com o padrasto, né? Com a nova família. Então, Antes que o Mundo Acabe, tá? É muito bom. Aliás, todos os filmes que o Marcos sugere aqui, eu assisto. Que bom. É importante, né, Marcos? E um outro chama As Melhores Coisas do Mundo, né? É muito bom também, porque ele é até meio polêmico, porque o pai separa da mãe para casar com um homem. E aí a notícia não fica dentro da família e chega na escola. Antes de chegar até a criança. E aí, como que a criança lida com isso, a questão do bullying, a separação, a decepção da mãe. Então, Antes que o Mundo Acabe é uma opção, e As Melhores Coisas do Mundo, essa é fantástica, porque num filme só, brasileiro também, nós temos ótimos filmes brasileiros atualmente, Sim, né? tem, Ele trabalha com vários assuntos, né? Tolerância, diversidade, respeito, separação, família e escola. Vale a pena ver. Isso é importante. Anotaram aí? Porque é de extrema importância a gente buscar informação, né? Sim. E essas informações vocês também podem buscar no blog, né, no site, no blog do Marcos Liba, e fazer perguntas, né? É interativo mesmo o seu certeza. blog, né? Isso. Quais são os outros temas que você aborda no seu blog, Marcos? Trabalho com a questão do bullying, né? Sim. Do cyberbullying, de orientações para pais, né? No caso de separação, no caso de diversidade, e principalmente esse ano com a questão do dia a dia, né? Meu filho não faz tarefa, o que fazer? Meu filho não sai... Você tocou numa questão assim, tarefa. O que acontece com os pais separados? Os filhos ficam durante a semana com a mãe, né? Vamos pensar numa rotina normal, né? Ou mais comum. Porque hoje em dia está mais normal os filhos ficarem com os pais do que com as mães. Né? Sim. Mas enfim, a tarefa, chega no final de semana, tem tarefa, tudo. Ele deve levar essa tarefa para a casa dos pais, para o pai ajudar, ou quem quer que seja. Como é que funciona? Porque eu já tive isso em casa. Eu fui para o meu pai, não teve como fazer tarefa. Lógico que era desculpa, né, naquele momento, mas pode ser que aconteça esse conflito. Né? É uma questão muito importante, de mais importante na verdade. Porque tanto o pai como a mãe, eles têm que trabalhar a responsabilidade do filho. Então, tem que ter a rotina semanal. Não mudar a rotina, né? E a rotina para o fim de semana. O fim de semana é mais descontraído? Ele é. Mas tem que ter um momento da tarefa, da leitura. Então, não pode sair de uma casa onde a rotina é acompanhada, cobrada. É importante lembrar que a rotina tem que ter momentos de estudo,
de lazer, de higiene, de alimentação, Com né? certeza. Mas não pode ter na casa da mãe, por exemplo, a rotina sendo cumprida e na casa do pai, não. Porque daí o pai é sua festa, né? Isso, e a criança internaliza isso. É muito sério, né? Então, Verdade. assim, é até importante, né? Tanto o pai como a mãe, se não podem juntos, porque não tem, estão separados, mas conversarem com a criança, olha, a rotina semanal sua é essa. No fim de semana, a sua rotina vai ser essa. Mas tem que ter o acompanhamento do adulto próximo, perto. Com certeza. Ai, muito bom falar, né, desses assuntos. Eu falo que abre a mente, né, e a gente vai melhorando a cada dia, né, Marcos? Sim. Muito obrigada pela sua presença, agradeço. viu? Deixa então o endereço do seu blog, o seu e-mail, para quem quiser interagir com você, fica à vontade. Tá certo. O blog é marcosliba.com.br, o e-mail contato@marcosliba.com.br e agora também tem uma fanpage, que é facebook.com.br/educador Marcos Liba. Que tem as matérias que você Isso, as diversas matérias que eu escrevo no Jornal de Santos, na Tribuna, Gazeta de Américo, ali na fanpage, estão todas colocadas no mesmo lugar. Que legal, muito bem, muito Muito obrigada. obrigado, Tedil, pelo espaço. Abraço. Eu que agradeço.